A ansiedade tem duas raízes: os ídolos que criamos e incredulidade. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai continuar aqui nosso devocional baseado em Lucas 12, que é a pregação que eu fiz lá na minha igreja no domingo e a gente compartilhou aqui. Jesus, a partir do verso 22, ele ordena: não andem ansiosos por nada, pela comida, pela vestimenta. E essa fala de Jesus, Lucas coloca no seguinte contexto. Primeiro, Jesus está condenando um homem que ama o dinheiro e falando que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que esse homem possui. Jesus encerra, Lucas coloca esse texto, essa fala de Jesus, e aí inicia. Então ele encerra com essa advertência sobre esse homem que amava o dinheiro, que tinha um celeiro muito grande, foi ampliando seu celeiro e tal, enfim. Era a história de alguém que amava o dinheiro. Essa história se encerra e começa a história do não ande ansioso. Não é por acaso. Não é por acaso. Porque inúmeras vezes nós andamos ansiosos justamente por isso, porque amamos o dinheiro. Porque colocamos o nosso coração no dinheiro. Então aqui é o meu primeiro ponto. Como que a ansiedade tem raiz nesses ídolos que criamos? Lembra que lá em Mateus 6, Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores? Porque ou a gente vai servir a um e aborrecer o outro, ou vice-versa. E aí ele disse assim, vocês não podem servir a mim e ao dinheiro. Colocando então o dinheiro como um ídolo. O que é um ídolo? Um ídolo é um Deus fake, que nós criamos. Não é apenas de barro, ou de bronze, ou de madeira, mas também quando nós colocamos a nossa esperança, quando nós amamos as coisas mais do que a Deus, como é o caso aqui de amar o dinheiro, de servir ao dinheiro. E aí você então fez dele um ídolo. Só que note isso, um ídolo é um Deus menor. Tá? Não existe Deus, eu estou usando só uma expressão aqui. Não existe outros deuses. Um ídolo é um Deus menor, ele é pequeno, ele é fraco. Um ídolo, ele é um falso Deus. Deus é aquilo que confere razão para a sua existência. Nele vivemos, existimos e movemos, diz Paulo. Nós existimos em Deus. Um ídolo, então, é o seguinte: sem dinheiro eu não vivo. Porque sem Deus você não vive. Nele você vive, move e existe. Sem Deus você não vive. Aquilo que você diz, sem isso eu não vivo, é o seu ídolo. Pode ser o seu filho. Pode ser o dinheiro. Pode ser o seu trabalho. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Portanto, a ansiedade tem a ver com os ídolos que criamos. Por que muitas vezes você fica ansioso em relação ao dinheiro? Porque você fez do dinheiro um ídolo. Você diz, sem ele eu não sei o que eu faço. Aí você fica ansioso. Por quê? Porque você sabe que você pode perdê-lo, porque ele é um Deus menor. O seu filho, se eu perder meu filho, meu marido, meu casamento, meu hobby, eu não sei o que eu faço. Aí você fica ansioso, com medo de perder. Por quê? Porque você sabe que você pode perder. Em relação a Deus, você pode perder? Não. Se você fizer de Deus a razão da sua existência, o propósito da sua vida, como que você vai andar ansioso? Não é possível perder Deus. Mas se o seu Deus é o dinheiro, aí você anda ansioso, porque é possível perder dinheiro. Se o seu Deus é uma pessoa, aí você fica ansioso, porque é possível perder essa pessoa. Eu explico isso na minha série sobre ansiedade, em mais detalhes, mas via de regra é isso. A ansiedade tem como raiz os ídolos que criamos. Se eu não passar no vestibular? Eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu estou perdido, eu vou ficar perdido. Tá vendo? Passar no vestibular é o seu ídolo. Eu estava indo para Belém pregar e eu errei o portão de embarque 2 vezes, você acredita? Eu viajo todo mês, gente. É um negócio assim, não dá para entender. Burrice, né? Dá para entender assim, burrice, lerdeza. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. O meu embarque era 6h35. Eu já cheguei 6h35 e finalizava o embarque 7 horas. E eu errei 2 vezes. E o aeroporto de Guarulhos é muito grande. Eu errei uma vez, aí depois saí correndo com a minha maleta pro outro lado. Meu Deus. E aí, óbvio, eu comecei a ficar ansioso. Aí a gente fica ansioso por quê? Eu vou perder o evento. É claro, isso é muito ruim. Muito ruim. Aí você fica preocupado, mas... Aí eu pensei, gente, puxa vida, eu fiz o que eu podia. E também, não fiz o que eu podia, eu fui lerdo aqui. Mas a gente é assim, a gente de vez em quando faz burrice. Fazer o quê? E eu já fui aceitando, eu já estava até aceitando. Eu falei, fazer o quê? Vou ter que pagar uma passagem mais à tarde,
É isso que eu ia fazer, né? Eu ia tentar fazer isso, né? Pagar, ia sair caro, ia perder dinheiro. Ah, e daí? E eu fui me acalmando, e aí eu fui me acalmando e bateu aquela coração querendo disparar. Falei, o que que eu posso fazer? A vida vai seguir, vai continuar. E se alguém, se o pessoal que me chamou, me dizer que esse cara é o responsável, perdeu o voo. É, e daí? E aí? E fui mesmo, eu vou fazer o quê? Fui tolo ali, fui... Aí, mas aí eu fui me acalmando e dizendo, não, isso aí não é o meu nome, não é o meu Deus. A viagem era muito importante, mas se não der, não tem problema. A vida vai continuar. E aí fui me acalmando, aí abri uma luz. Era o portão 205, eu desci. Mas de certa forma, as ansiedades têm a ver com isso. Que a gente pensa, sem isso eu não vivo. Mentira. Você vive sem qualquer coisa, sem o seu nome. Você fica ansioso às vezes porque o seu nome é o seu ídolo. Ai, se falarem mal de mim, e daí? Você fica ansioso por isso. Ai, se eu fizer isso aqui, eles vão... E se eles falarem mal? Aí você fica ansioso. E daí? Quem disse que você pode viver sem o seu nome pode ser xingado, você não pode viver sem Cristo. A raiz da incredulidade, a primeira raiz é isso, é os ídolos que criamos. Quando você pensa, eu não posso viver sem isso, você fica ansioso. Segundo, a raiz da incredulidade a raiz da ansiedade é a incredulidade. Aqui no texto, Jesus, no texto de Lucas, ele vai falando sobre ansiedade, e aí no verso, ele fala, homens de pequena fé, não sei se eu vou achar aqui o texto, o versículo específico, Lucas 12, verso 28. Se Deus veste assim a planta que hoje está no campo e amanhã jogada no forno, quanto mais a vós, homem de pequena fé. Está aqui a causa. Mas eu sei, hoje não pode dizer, porque a ciência diz que não é questão de falta de fé. Há pastores de renome, então quem somos nós, né? Quem somos nós? Mas você nota que ele fala de ansiedade e o contexto é homens de pequena fé. Incredulidade. Incredulidade. Por que incredulidade? Porque Deus diz, eu cuido de vocês. Eu sou todo-poderoso e sou o Pai. Verso 30. Porque as pessoas do mundo procuram todas essas coisas, mas vosso Pai, Ele não é apenas o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus Pai. Então, quando você fica ansioso, o que você está dizendo é o seguinte, Deus é todo-poderoso, ninguém é maior do que Ele, não existe uma vontade que seja maior do que a dele. Ele está dizendo que Ele vai cuidar de mim, mas eu estou apavorado. Você ofende a Deus. Nós ofendemos a Deus. Estamos dizendo que ou Ele não é poderoso, ou Ele não nos ama. A ansiedade, então, não é um direito. Você não tem o direito. Eu não estou dizendo com isso que eu também não peque em relação a isso. Mas é fundamental entender, isso é pecado. E nós não precisamos viver assim. Há uma promessa bíblica. Não há promessa de que você ganhará uma Ferrari, mas há uma promessa. Não há promessa que se você orar por um emprego, Deus vai te dar esse emprego. Mas há, por exemplo, uma promessa direta sobre a ansiedade. Não andem ansiosos, orem, e a paz de Deus vai guardar o seu coração. Há uma promessa direta. Há uma promessa. Então, ore a Deus. E lembre-se, a ansiedade tem como raiz os ídolos que criamos e a nossa incredulidade. Ídolos que criamos e nossa incredulidade. E na minha série sobre ansiedade eu falo sobre isso. E no meu curso também, que a gente nessa semana, no meu curso A Culpa é do Meu Corpo, falo sobre depressão, ansiedade, TDAH, enfim. Promoção por apenas R$ 149. Se você quiser adquirir, o link está aqui. A Culpa é do Meu Corpo, é o nome do curso. Enfim, vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Que a graça do Senhor esteja conosco, eliminando esses ídolos que nós criamos e enchendo-nos de fé, para que possamos viver uma vida em paz. A mesma que o Senhor sempre mostrou, dormindo em meio à tempestade. O Senhor não acalma apenas o mar. O Senhor também acalma os nossos corações. Nós não podemos por nós mesmos andar em paz, mas nós cremos que o Senhor é o nosso refúgio. Cremos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Nós confiamos em Ti. E eu oro que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o coração de cada um de meus irmãos e amigos que estão me acompanhando agora, em todo o mundo. Em nome de Jesus, Pai, confessamos nossos pecados, pedimos perdão e pedimos a Tua misericórdia e a Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, gente? E lembrando, meu curso Sexualidade Cristã, dia 26 de outubro vai ser lançado. Deus abençoe, até a próxima.